E hoje eu quero falar sobre a meritocracia. A meritocracia significa que as pessoas devem ter sucesso com base em seu talento, sua habilidade e seu trabalho árduo. Em teoria, isso parece uma boa ideia. E de fato, o sistema escolar é construído em torno da ideia de meritocracia. Os bons alunos vão para as melhores universidades e depois que se formam, conseguem os melhores empregos. Essa é a ideia. Mas o que vou mostrar para vocês hoje é que, na verdade, existem muitos problemas com a meritocracia. E o que também vou mostrar é que, na verdade, essa ideia está destruindo a sociedade americana. Então, a primeira coisa que vou fazer é explicar por que os Estados Unidos têm o sistema de admissão mais complicado do mundo. Na China, quando você se candidata a uma universidade, você faz o Gaokao. Você faz uma prova e, com base na sua nota, entra na universidade. E esse é o sistema que a maioria dos países utiliza. Só nos Estados Unidos o sistema é complicado. Seu histórico escolar importa, mas também importam suas notas em testes padronizados, como o SAT e o TOEFL. Também contam suas atividades extracurriculares. Também contam as cartas de recomendação dos professores. E também contam as redações nas quais você precisa dizer para os Estados Unidos: eu sou uma pessoa muito boa. Por que importa se você é uma boa pessoa? Ok, então é o sistema de admissão mais complicado do mundo. Então, o que vou fazer primeiro é explicar por que temos esse sistema. Vamos começar na Inglaterra do século XVII. E nesse momento da história da Inglaterra, há um grande conflito entre as crenças britânicas e o rei. O rei é o chefe da igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra. Não há diferença entre a igreja anglicana e a igreja católica. A única diferença é que na igreja católica, o chefe é o papa. Na igreja anglicana, o chefe é o rei da Inglaterra. Essa é a única diferença. Em termos de rituais, em termos de crença, é a mesma coisa. Agora, existem pessoas chamadas protestantes que acreditam que não deveria haver papa nem rei. Você, como indivíduo, deveria poder acessar Deus diretamente, e faz isso lendo a Bíblia. Então, nesse momento da história, há um grande conflito entre os protestantes, os puritanos ou os dissidentes e o rei. E isso basicamente leva a guerras. E então a solução é: o rei diz aos dissidentes: ei, existe esse novo lugar chamado América bem longe. Vão para lá, pessoal, e me deixem em paz. Certo? Então os dissidentes vão como peregrinos para a América, para construir sua própria teocracia, o que eles acreditam ser a Nova Jerusalém, ou o paraíso na terra, o céu na terra. Agora, uma crença central dos protestantes é que você deve ler a Bíblia para entender a mente de Deus. Portanto, educação, alfabetização, aprendizado, isso é um imperativo divino. E é por isso que eles fundaram Harvard, certo? Harvard era uma escola criada para formar pessoas na religião, chamados de ministros, para estudar a Bíblia e espalhar a verdade da Bíblia. Agora, Harvard, então, incentivaria o desenvolvimento de outras universidades, Yale, Princeton, certo? E coletivamente elas seriam conhecidas como a Ivy League. Então foi assim que a Ivy League começou. Porque a América foi fundada como uma colônia religiosa e todos precisavam ler a Bíblia, então precisavam de lugares para estudar a Bíblia. E assim fundaram Harvard, depois Yale e depois Princeton. Mas com o tempo, à medida que a América se tornou mais rica, também se tornou menos religiosa. E assim a Ivy League virou clubes sociais. E o que quero dizer com isso é que esses eram apenas lugares onde os ricos da América iam para fazer amizades. Era para criar coesão, certo? Lembre-se, nós discutimos a ideia de coesão, onde se você comete uma transgressão, você se torna mais coeso. Então esses caras não estudavam. Eles bebiam, se vestiam de mulher, faziam festas selvagens, jogavam futebol americano, corriam riscos, se tornavam bons amigos e depois se tornavam os líderes da América. À medida que os Estados Unidos se tornaram muito mais diversos, muito maiores e muito mais ricos, reconheceram a necessidade de educar sua população. E assim começaram as escolas estaduais, entendeu? Escolas estaduais. O que chamamos de A&M. Bem, talvez você já tenha ouvido falar da Texas A&M. Essas escolas foram construídas para formar agricultores, engenheiros, soldados e profissionais de diversas áreas, para ajudar a impulsionar o crescimento da economia americana. E esse sistema foi extremamente bem sucedido. Os Estados Unidos conseguiram se industrializar muito, muito rapidamente. E a maioria das pessoas frequentava essas escolas.
Somente os ricos iam para a Ivy League, porque eram clubes de campo ou clubes sociais. Com o tempo, à medida que os Estados Unidos começaram a se industrializar cada vez mais, perceberam que precisavam de ciência e tecnologia. Então, basicamente, copiaram as melhores universidades da Alemanha. E a Alemanha era, naquela época, o principal centro de ciência e tecnologia do mundo. E assim, eles construíram algo chamado universidades de pesquisa. E algumas das primeiras universidades de pesquisa foram a Universidade de Chicago, e a Johns Hopkins. Ok? Então, por volta de 1900, existia esse sistema de escolas estaduais onde a maioria das pessoas estudava. Você é uma pessoa pobre, aprende um ofício e depois consegue um bom emprego e ganha um bom dinheiro. Se você quer ser professor ou cientista, você vai para essas universidades de pesquisa. Se você fosse rico, frequentaria esses clubes sociais chamados Ivy League. E para ser sincero, era um sistema muito bom. E os Estados Unidos deveriam ter mantido esse sistema. Mas o que aconteceu foi: quem está insatisfeito com o sistema agora? Esses caras, né? Harvard, Young, Princeton, porque pensando bem, com o tempo, eles se tornam cada vez menos relevantes. Porque só porque você é rico, não significa que você é inteligente. Todas as pessoas inteligentes estão indo para Chicago e Johns Hopkins. E com o tempo, podemos esperar que Chicago e Johns Hopkins ultrapassem a Ivy League. E é por isso que Harvard decidiu instituir programas de bolsas de estudo. Então, ela queria mais pessoas inteligentes em seu... Ela queria receber mais pessoas inteligentes em seu campus. E isso cria algo chamado SAT. Essa é a origem do SAT. O SAT foi criado como um programa de bolsas de estudo, para identificar os melhores e mais brilhantes estudantes de toda a América, para que eles possam vir para Harvard e ajudar Harvard a ser a melhor universidade do mundo. Mas agora, quem está insatisfeito com o sistema? Harvard não está feliz que os melhores alunos estão indo para Chicago e Johns Hopkins. Então eles abandonam o SAT e agora os melhores alunos estão vindo para Harvard. Agora, quem está insatisfeito? Os filhos dos ricos, certo? Certo, os ex-alunos, os legados. Porque antes, os filhos deles, só os filhos deles, podiam simplesmente ir para Harvard e se divertir muito. Agora é difícil para eles entrarem, eles têm que fazer uma prova e também estão em sala com pessoas mais inteligentes, certo? Então agora Harvard tem um problema. Por um lado, quer os melhores alunos da América, mas por outro lado, ainda quer manter boas relações com seus ex-alunos. Então foi por isso que criaram um novo sistema, ok? Nesse novo sistema, as notas não são o único fator. As notas dos testes não são o único fator. Agora o foco é na abordagem holística. Holístico, ok? A nova palavra é holístico. Especificamente, caráter. Ser inteligente por si só não basta. Você precisa ser uma boa pessoa. Você precisa ser uma pessoa forte, corajosa e virtuosa, entendeu? Então, eles têm um novo conceito chamado caráter. Mas essa palavra foi criada basicamente para manter os judeus de fora, certo? Porque os judeus são muito inteligentes, mas os judeus gostam de ler livros. Então, eles não são bons em esportes. E isso, não é bom. Precisamos de pessoas viris, que sejam fortes, que sejam corajosas. Precisamos de pessoas brancas, certo? Criaram esse sistema holístico que inclui notas, redações, histórico e recomendações. Isso visava identificar e excluir judeus. Hoje, o sistema serve para identificar e manter fora tanto judeus quanto asiáticos. Sim, eles chegavam a identificar até a sua família, eles pediam o seu perfil? Exatamente. Então, todas as informações que eles estão analisando hoje servem para identificar sua etnia, eles basicamente querem manter os asiáticos fora de Harvard, ok? É simples assim, entendeu? Mas explicarei melhor ao longo do processo, ok? Tudo bem? Assim, o objetivo de todas essas mudanças é garantir que Harvard continue sendo a instituição de poder na América. Não faz sentido. Harvard não está interessada em acadêmicos, está interessada em poder. Portanto, deve garantir que as pessoas que vêm para Harvard sejam aquelas com maior probabilidade de sucesso. E é por isso que não quer todos os asiáticos. A instituição busca uma mistura de alunos. Certo, mas explicarei isso mais tarde. Agora, neste novo sistema, existem dois conceitos-chave. O primeiro conceito-chave é a ideia de segredo. Segredo significa simplesmente, nunca vou te dizer por que te deixei entrar ou por que não te deixei entrar. Eu não preciso, certo? O outro é a ideia de discrição.
Discrição significa que eu posso escolher aceitar alguém sem motivo algum. Então, na China, se você tira uma nota muito alta no Gaokao, Beida ou Tsinghua tem que te aceitar. Nos Estados Unidos, não. Você pode ser o melhor estudante do mundo. Eles não se importam. Se eles não gostam de você, simplesmente vão dizer, não queremos você. Eles têm seus próprios motivos institucionais para te aceitar e nunca vão te contar quais são. E esse sistema foi criado para garantir que Harvard possa recrutar os melhores estudantes do mundo. Mas o que é importante lembrarmos é que, do ponto de vista de Harvard, melhor significa apenas o mais propenso a ter sucesso, não necessariamente o estudante mais orientado academicamente, nem o mais inteligente. Certo? Então, vamos fazer um experimento mental. Vamos supor que você é um responsável pelas admissões de Harvard e está diante de 4 estudantes. Certo, você é Harvard, a melhor universidade do mundo. Tudo bem? E eu te dou 4 estudantes e você só pode aceitar um, certo? Você me diz quem você aceitaria, e eu te digo se você é um bom responsável por admissões ou não. Combinado? O primeiro é o maior gênio da matemática da China, certo? Absolutamente todo mundo neste lugar. Insiste em dizer que não. O segundo é o melhor jogador de basquete do mundo, certo? Jogador de basquete nos Estados Unidos, certo? O terceiro é o melhor estudante do mundo e o quarto é de uma família com 3 gerações em Harvard. Ou seja, seu pai, seu avô e seu bisavô estudaram em Harvard. Quem você deixa entrar? Vocês conhecem o sistema. Exatamente. Você nem pensa 2 vezes. Tipo, eu deixei entrar o número 4, certo? Porque você sabe que, no mundo todo, ele é o que tem maior probabilidade de ter sucesso. Você não tem interesse em educar pessoas inteligentes. Tudo o que você quer é formar pessoas ricas. Então, digamos apenas, esse cara não existe. Então, quem você deixa entrar? Exatamente. Sim, esse cara. Ok. Definitivamente não esse cara. Ok. Com certeza não é o professor de matemática da China, porque você sabe que ele provavelmente é só mais um professor de matemática, né? Professor de matemática. A gente não quer isso. A gente não quer professores. A gente não quer advogados. A gente não quer médicos. A gente quer pessoas que vão ser chefes de empresa. Queremos pessoas que sejam astros do rock ou presidentes dos Estados Unidos, certo? Sim, então qualquer um desses 2 está bom. Não, ok? Mas queremos que esses caras se inscrevam porque isso nos faz parecer melhores, certo? Queremos que as pessoas se inscrevam para que possamos rejeitá-las e assim nossos indicadores fiquem melhores, certo? Isso faz sentido? Certo, é assim que o sistema funciona. Tudo bem, então deixe-me explicar por que eles fazem isso. Por que o sistema é configurado assim? A melhor analogia para Harvard, Yale e desculpe, pode continuar. Todos os responsáveis por admissões nas faculdades americanas fazem isso de propósito? Certo, essa é uma pergunta muito boa, ok? Então, se você é da Ivy League, você faz isso. Porque todo mundo quer ir para a Ivy League. Mas se você é uma escola comum, na verdade está apenas tentando recrutar alunos. Então, é assim que funciona. Essa é a mentalidade dos responsáveis por admissões em escolas de elite. Mas a maioria das escolas só quer que você entre e pague a mensalidade, certo? Então, por que Yale te escolheu? Sim, eu vou explicar mais tarde, ok? Então, Harvard é, antes de tudo, uma empresa de capital de risco, certo? Ok, você é uma firma de investimentos. Então, vamos fingir que você é um investidor de capital de risco e eu te dou 2 opções, certo? E você me diz qual opção você escolhe. A primeira opção é, eu quero abrir um restaurante e preciso de $1 milhão de você. Certo? Mas adivinha só, pessoal. Meu tio trabalha para o governo. Então, eu posso garantir que ele e os amigos dele vão ao meu restaurante todos os dias. Portanto, não há risco. Na verdade, não há nenhum risco envolvido. Garanto que vamos faturar pelo menos $500 mil por ano. Sem risco, dinheiro fácil, ok? Em segundo lugar, quero criar um site. É isso que envolve IA, Bitcoin e tudo mais, ok? O problema é que eu nem sei como escrever código. Não tenho experiência em escrever ou criar um site. E minha ideia ainda não está realmente desenvolvida. Mas se funcionar, podemos faturar $1 bilhão, pessoal. Ok? Então, a opção 1 é de baixo risco, um plano realmente bom, retornos sólidos, $500 mil por ano, ok?
A segunda opção é um conceito, uma ideia vaga. Não tenho absolutamente nenhuma experiência nisso, mas talvez pudéssemos faturar $1 bilhão. Qual opção você escolhe? Vocês sempre levam isso, pessoal, ok? Certo? Porque você não precisa de $500 mil. Que chato! Você quer $1 bilhão. E essa é a mentalidade de Harvard. Entendeu? Eles querem apostar em você. Eles não querem alunos que sejam sólidos e que virem professores. Isso é chato, ok? Eles querem pessoas malucas que vão mudar o mundo, porque isso faz Harvard parecer bem. Ok. Outra forma de dizer isso é que eles preferem ter uma turma onde 10 pessoas tenham sucesso e 99 fracassem, do que 1.000 pessoas tenham um sucesso mediano. Faz sentido? Ok, por quê? Por quê? Nós só lembramos das 10 pessoas que tiveram sucesso, esquecemos todo o resto. Essa é a mentalidade de Harvard, e é por isso que eles são a universidade mais famosa do mundo. Porque eles querem criar o máximo de reconhecimento de marca possível para si mesmos. Ok, agora faz sentido? Como sabemos se eles tiveram sucesso ou não se você é Harvard? Bem, lembrem-se da aula que tivemos na última aula, que foi sobre transtorno dissociativo de identidade. E o que discutimos na última aula foi o seguinte. Em um jogo, as pessoas que têm mais chances de ter sucesso possuem essa característica, certo? E eu vou explicar o porquê, usando a mim mesmo como exemplo, porque eu entrei em Yale. Então, o que vamos fazer é o seguinte. Vamos analisar minha inscrição para Yale, e então vamos ver como os avaliadores de admissão perceberiam minha inscrição e como julgariam meu potencial, certo? Então, 3 coisas. A primeira é o que minha inscrição realmente diz. A segunda é que eles vão analisar meu histórico. A terceira é que eles então vão julgar meu potencial. Certo, então minha inscrição. Certo, eu estudei em uma escola pública. Era boa, mas não era uma escola particular. Você recebe uma educação melhor em uma escola particular. Além disso, é no Canadá, certo? O que é tipo, todo mundo é meio burro no Canadá, tá? Então eu estava entre os 10 melhores de 200 alunos. Então é bom, mas não é o número 1. Não é o número 2, é só top 10, certo? Eu era o número 10. Meu SAT foi 1.400 de 1.600. E é tipo, razoável, mas você sabe, tem gente tentando tirar 1.550, 1.500 facilmente. Então não é tão bom assim. Eu estava em um time de futebol, eu não era atlético. O time de futebol só precisava de jogadores. Então eu me inscrevi, certo? Eu também era editor do jornal da escola. E eu era capitão de um time de perguntas chamado Reach for the Top. Isso é uma coisa canadense. Mas eu era o capitão, eu organizei, certo? Então essas 3 atividades, elas são ok. Não demonstram realmente potencial de liderança, certo? Você não é, tipo, presidente do Grêmio Estudantil ou chefe do modelo das Nações Unidas. Na minha redação, escrevi sobre Richard Feynman, que é um físico. Foi uma redação muito chata. Quero dizer, qualquer um poderia ter escrito. Quero dizer, tipo, o ChatGPT poderia ter escrito, certo? Foi simplesmente uma redação ruim. Meus professores, quer dizer, eles gostavam de mim, mas na verdade não gostavam tanto porque eu parecia agressivo para eles. Sabe, eu queria notas boas demais. Então, a palavra que eles usam é ambicioso. Eles achavam que eu era ambicioso. Ambicioso é uma palavra feia no Canadá. Significa que você não segue as regras. Significa que você é agressivo demais. Significa que você é insistente demais, certo? Certo, então essa é a minha inscrição para Yale. Como você pode ver, é uma inscrição decente, mas não excepcional. Então, como eu consegui entrar? Bem, porque havia algumas informações que eles também puderam extrair da minha inscrição que os deixaram interessados em mim, certo? A primeira é que eu era pobre. Então eu não podia pagar a taxa de inscrição. Eu tive que pedir uma isenção para minha inscrição. Então eu era pobre porque era imigrante. Eu nasci na China em 1976 e minha família foi para lá em 1983, quando eu tinha uns 6 anos. Então eu era um imigrante pobre no Canadá. Eu mudei de escola no ensino médio. Então eu estudava em uma escola pública pobre, depois fui para uma escola de ensino médio de gente rica. Basicamente, eu mudei de bairro, saí da periferia para estudar lá. Então eu tinha que pegar o metrô todo dia e passava meia hora no trajeto. E adivinha só, pessoal, os canadenses não gostam disso, ok? Os canadenses querem que você fique onde está, e pronto. Então, quando eu contei para o diretor da minha escola que eu ia me transferir de escola, ele ficou muito chateado e disse que ia escrever uma carta disciplinar, ok?
uma carta disciplinar. E isso é uma coisa muito séria. E eu vou colocar isso na sua pasta para que quando você se inscrever na universidade, eles saibam que você foi suspenso da escola. E isso basicamente é uma coisa muito ruim, ok? Então, eu recebi essa carta disciplinar e quando fui para a escola de ricos, eu não tinha amigos. Por quê? Porque eles não gostavam de mim. Porque eles não gostam quando alguém novo chega. Ok, eu não conhecia a cultura deles. Eu era meio ambicioso e ficava puxando nota. Mas a questão é que eu estava desesperado porque minha família era muito pobre e eu queria uma vida melhor, certo? De novo, eles sabem de tudo isso, ok? Eles sabem que eu sou um aluno mediano e sabem que sou insistente e ambicioso. E é por isso que Yale me aceitou. Porque está claro, a partir dessas informações, que eu tinha transtorno dissociativo de personalidade, certo? E o que isso significa? Significa, antes de tudo, que eu estou desesperado. Desesperado significa, sem Yale, eu morreria, eu afundaria, não conseguiria nem respirar. Para mim, era vida ou morte. Eles conseguem ver o desespero. Eles querem isso, entendeu? Em segundo lugar, eu era inseguro. Se você é uma pessoa insegura, significa que não está feliz consigo mesmo. Significa que existe um vazio no seu coração. Portanto, a maneira de superar a insegurança é através da realização, ok? Ok? Se eu ganhasse $1 milhão, não seria feliz. Eu precisaria ganhar $2 milhões. Se eu ganhasse $10 milhões, eu veria pessoas ao meu redor que tinham 100 milhões. E eu pensaria, preciso ganhar $1 bilhão, entendeu? Então, uma pessoa insegura vê o mundo como uma competição. E você está sempre conquistando e conquistando, certo? E é assim que você tem sucesso. E a terceira coisa é, eu não era uma pessoa moral, entendeu? Eu estava disposto a quebrar as regras para ter sucesso. Transgressor. Então, eu não deveria ter saído da minha escola secundária pobre e ido para a escola secundária rica. Isso infringe as regras no Canadá. Não é ilegal, mas não se deve fazer isso. E eu não me importava. O diretor disse que eu não podia fazer isso. Falei para ele, vai se foder, e vou fazer. Estudei na Rich High. Me disseram, você não é bem-vindo. Eu disse, não me importo, eu vou tirar boas notas, eu vou entrar na Ivy League. Eu não preciso de vocês. Então eles viram o desespero. Eles viram a insegurança. Eles viram a fome e a imoralidade. E tudo isso faz parte do transtorno dissociativo de personalidade. E foi por isso que me deixaram entrar. Porque é possível que eu enlouqueça. Ok, é possível que eu fique deprimido, mas também é possível que eu mude o mundo. Certo, isso faz sentido? É assim que eles pensam, porque são uma firma de capital de risco. Estão procurando o investimento mais arriscado com o melhor potencial. Estamos procurando pessoas que possam se tornar presidente dos Estados Unidos. Que possam mudar o mundo, que possam fazer um nome para si mesmas. Porque se elas fizerem isso, isso faz Yale parecer bem. Então você lembra do nome, certo? É tudo sobre reconhecimento de marca, certo? Isso faz sentido? Certo. Então você pensa, ok, tudo bem, mas e qual é o problema com esse sistema, certo? Por que isso seria algo ruim? Funciona. Por que isso seria algo ruim? Bem, o problema disso é que Yale, Harvard e Princeton são tão poderosas que além de procurarem pessoas com traumas, certo? Eu fui traumatizado quando criança, mas eles também estão traumatizando o mundo, entendeu? Se isso faz sentido. Então, a meritocracia existe para encontrar pessoas com traumas e, por existir, está traumatizando o mundo, certo? Então, deixe-me explicar como e por quê. Alguma pergunta até agora? Vamos supor, se, como uma pessoa de Harvard, esses estudantes universitários, então por quê? Por que eles ainda são tão amplamente reconhecidos e famosos em nossa sociedade contemporânea? Será que é porque o sistema educacional atual é profundamente injusto, falho e desigual para todos os alunos que se esforçam e se dedicam para obter boas notas? Certo. Essa é uma pergunta muito boa, ok? Então, por que os estudantes de Harvard, Yale, Princeton são tão famosos? Ok. O motivo é que, quando você faz investimentos, você não faz só investimentos arriscados, certo? Você sempre tem diversidade na sua carteira de investimentos. Então, a maioria dos estudantes ainda são estudantes que terão sucesso de qualquer forma. Por quê? Porque as famílias deles são ricas. Então, se voltarmos ao exemplo, certo? Desses 4, você aceita a criança que vem de 3 gerações de formados em Harvard. E essa é a maioria das pessoas que entra em Harvard. E então você aceita o atleta, certo? Então, o atleta, o legado, esses são a maioria das pessoas. Esses são os investimentos seguros.
E aí você tem tipo 1% das vagas para pessoas como eu, que, como você, ninguém sabe muito bem, mas há potencial ali. Então vamos correr o risco. E para ser bem honesto, é uma aposta, porque tudo é muito discricionário. Então basicamente é tudo intuição. Eles não têm uma fórmula para isso. Eles simplesmente pensam, esse cara é interessante, vamos deixá-lo entrar. E é possível que em uma redação você tenha escrito algo realmente interessante e eles tenham rido. É tipo, ok, vamos dar uma chance para esse cara. Eles têm aquele 1% de vagas disponíveis para isso, faz sentido? Então eu não sou o estudante médio de Yale, eu sou um estudante marginalizado de Yale. Esse sistema, a meritocracia, do jeito que está estruturado, cria traumas. Ok, então deixe-me explicar o porquê. Vamos olhar para a Universidade de Yale, depois vamos olhar para o ensino médio. Certo, depois vamos falar sobre a criação dos filhos. Então você pensa, você entrou em Yale, pode relaxar, está feliz. A vida é simples. A verdade é que quando você chega em Yale, Yale é na verdade como Jogos Vorazes. Você já leu o livro Jogos Vorazes? É uma competição implacável porque, uma vez em Yale, você continua competindo. Mas agora você está competindo contra as pessoas mais competitivas do mundo, certo? Então talvez, na escola, você possa ser o melhor aluno. Seus pais te amam. Você tem muitos bons amigos, é presidente do Grêmio Estudantil, se sente muito bem consigo mesmo. Você vai para Yale e então percebe que você não é ninguém. Seus pais estão longe. E agora você está em competição com os melhores alunos de todo o mundo, que todos querem te destruir. Porque é um jogo de soma zero, certo? Assuma, seja forte ou sobreviva. Em todo lugar que você vai é uma competição. Na sala de aula, é no estilo seminário. Então você está com outros 20 alunos e o professor está te fazendo perguntas, e todos vocês estão competindo para impressionar o professor. Fora da sala de aula, você está competindo para entrar em clubes e em algo chamado sociedades secretas, certo? Mas você também está competindo por pós-graduação, por faculdade de direito, por faculdade de medicina, por bolsas como a Bolsa Rhodes, certo? Então, Yale, parece legal, mas uma vez que você entra lá, desde o primeiro dia, é uma busca interminável por conquistas. É só competição atrás de competição atrás de competição. Onde quer que você vá, você está sendo julgado por alguém, certo? Você está sendo julgado pelo professor ou pelos seus colegas de classe, e todo mundo basicamente está tentando derrubar o outro. Porque é um sistema em que o vencedor leva tudo. Então isso é muito traumático e te deixa tão inseguro que você passa a vida pensando que a vida é assim mesmo. Todo mundo é um inimigo. Eu preciso conquistar e conquistar para me sentir bem comigo mesmo. Eu não posso parar de trabalhar duro, senão serei derrubado por outras pessoas. Então as pessoas, os caras de Yale, têm um profundo senso de insegurança. Mesmo aqueles que vêm das famílias mais ricas estão sempre buscando conquistar mais. E é isso que Yale quer, é isso que Harvard quer, porque essas são as pessoas que terão mais sucesso na vida, certo? Eles não ficam satisfeitos com $1 milhão, eles querem 1 bilhão. Quando conseguem 1 bilhão, querem 10 bilhões, certo? Nunca para. Então, para entrar em Yale, você precisa passar pelo ensino médio. E o ensino médio tem que te preparar para Yale. Então também é uma competição, também é um jogos vorazes. Para se preparar para o ensino médio, seus pais precisam ter um sistema de criação diferente. Certo, então vou te dar 2 exemplos de criação, ok? O primeiro sistema, que é o sistema saudável. Você diz ao seu filho, eu te amo incondicionalmente, não importa o que você faça, eu vou te apoiar, sempre estarei aqui para você. E se você disser isso ao seu filho todos os dias, ele será feliz, realizado e seguro na vida. Mas essa pessoa provavelmente vai acabar sendo professor hoje em dia. Você também pode dizer ao seu filho, eu não tenho tempo para você. Mas se você ganhar a competição de natação, ou ficar em primeiro lugar na prova de matemática, ou se o professor falar coisas boas sobre você, aí eu te levo para tomar sorvete. Então, é um sistema que negligencia a criança e, ao mesmo tempo, exige dela, certo? E isso é trauma. E, novamente, a maioria das crianças será traumatizada por esse sistema. Mas há algumas crianças que vão prosperar nesse sistema e o trauma vai incentivá-las ou impulsioná-las para conquistar e conquistar e conquistar. Para que entrem em Yale, para que possam competir nos jogos vorazes, para que possam seguir na vida e competir ainda mais. Certo? E é assim que o sistema é estruturado e isso é o que chamamos de meritocracia. E como vou explicar para vocês mais adiante, isso está destruindo a América e o mundo. Então é assim que o sistema é estruturado. Adivinhem, pessoal, é diferente na China? Na verdade, não. Então, o conceito de meritocracia conquistou o mundo.
Começou na América, na verdade começou em Harvard, mas agora conquistou o mundo inteiro. E é por isso que o mundo está tão bagunçado. Então, como você disse, o Enem te traz tantas emoções negativas, você ainda vai fazer o... Essa é uma ótima pergunta. Eu iria para lá se tivesse uma segunda chance? E a resposta provavelmente é sim, certo? E o motivo é que o sistema é feito de forma que você realmente não tem escolha, entende? Se você quer progredir no mundo e é pobre, quais são as suas opções, certo? Antigamente, nos Estados Unidos, havia oportunidades para pessoas pobres terem sucesso. Por exemplo, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, nunca foi para a faculdade. Abraham Lincoln não foi para a Ivy League. Eles são os dois maiores presidentes do Zewara. Infelizmente, hoje, se olhar para quem está no topo, todos vieram de escolas de elite. Então, o sistema é feito de forma que, se você quer ter sucesso, precisa passar pela Ivy League. Mas eu não pretendo mandar meus filhos para a Ivy League. Certo, a última coisa que eu faria seria colocá-los em um ambiente tão competitivo e traumático como o da Ivy League. Isso faz sentido? Mais alguma pergunta? Então, obrigado pela sua pergunta. Mais alguma pergunta antes de eu continuar? Então vamos fazer um PPT e eu vou explicar para vocês como os Estados Unidos estão destruindo o mundo. Morte pela meritocracia. Então vamos lá. Ok, então a partir deste gráfico, o que você pode ver é o seguinte. No ano de 1875, as melhores universidades do mundo, na verdade, não estavam na América. Elas estavam na Alemanha. A Alemanha era quem produzia mais ganhadores do Prêmio Nobel. Em segundo lugar, vinha a França, seguida pelo Reino Unido, certo? E a América era inexistente. Mas por causa de seus investimentos em universidades de pesquisa, ela começou a subir cada vez mais. E então venceu a Segunda Guerra Mundial, então agora pôde importar todos esses cientistas alemães. E é por isso que ela domina hoje. Então, as melhores universidades do mundo agora são americanas. Elas estão na América: Harvard, Yale e Princeton. Agora, à medida que as universidades ficam cada vez melhores, elas estão aceitando mais alunos, certo? E como você pode ver, cada vez mais estudantes americanos estão indo para a faculdade. Antes, em 1940, era apenas cerca de 5% de todos os homens que iam para a universidade. Hoje, é quase basicamente 35%. Isso é um grande avanço. E você pensaria que, com o aumento de graduados universitários, a América se tornaria uma sociedade muito mais igualitária, certo? Bem, o oposto aconteceu. A América se tornou uma sociedade muito mais desigual. Existe algo chamado coeficiente de Gini, que mede a desigualdade. E como você pode ver, nesses últimos 20 anos, isso aumentou muito. Está entre os mais altos do mundo. Quero dizer, a América agora é uma das sociedades mais desiguais do mundo, mesmo que mais de 1/3 dos seus jovens vá para a faculdade e se forme. Este é um gráfico de mobilidade social, certo? Então, o gráfico, o topo, esse número mostra para você o número de pessoas que estão indo melhor do que seus pais. Como se pode ver, na década de 1940, a maioria das pessoas estava em melhor situação do que seus pais. Mas com o tempo, ninguém se sai melhor do que seus pais, ok? Portanto, sua geração não se sairá melhor do que seus pais. A maioria de vocês. A desigualdade de renda aumentou consideravelmente nos Estados Unidos. A maior parte da riqueza nos Estados Unidos está concentrada no 1% mais rico, como você pode ver neste gráfico. Então, mesmo que os Estados Unidos tenham se tornado mais ricos, essa riqueza está indo apenas para o 1%. Ao mesmo tempo, as universidades estão ficando muito mais caras. Certo, isso está levando ao endividamento estudantil. Você pode ver como a dívida estudantil, os empréstimos estudantis, aumentaram muito. Então, nos Estados Unidos, os empréstimos estudantis, a dívida estudantil, são o único tipo de dívida da qual você nunca, jamais pode se livrar. Você não pode declarar falência. Essa dívida não pode ser eliminada. Quando você morre, ela passa para os seus filhos. Então, essa é uma situação terrível para os jovens nos Estados Unidos. Este é, na verdade, um gráfico ainda mais chocante, onde as mensalidades aumentaram muito, mas os salários permaneceram praticamente estagnados. Isso está levando à depressão entre os adolescentes. Além disso, o interessante desse gráfico é que estudantes de classe média e ricos têm muito mais probabilidade de estarem deprimidos e se identificarem como deprimidos do que estudantes pobres. Muito bem, isso está levando a uma crise nos Estados Unidos.
Então, por que estamos assim? O que aconteceu? Bem, você tem dois indivíduos que criam a meritocracia. O primeiro se chama James B. Conant, e ele foi presidente de Harvard por algumas décadas. E ele foi uma das pessoas que introduziu o SAT para identificar alunos bolsistas. E ele transformou Harvard na melhor universidade de pesquisa da América. E estava determinado a fazer de Harvard a melhor universidade do mundo. Assim como uma instituição de poder. Poder na América, ou seja, agora ela decidiria quem vence e quem perde nos Estados Unidos. O homem que o ajudaria se chama Harry Chauncey. Ele era o reitor de Harvard, responsável pelo programa de bolsas de estudo. Depois, ele conseguiu um novo emprego em uma nova organização chamada ETS. Você conhece a ETS porque é a Educational Testing Services? Eles são os responsáveis pelo SAT, TOEFL, AP, GRE, certo? Então, esses dois juntos criam a meritocracia moderna. E como você pode imaginar, como ambos são de Harvard, todo o sistema foi criado para beneficiar Harvard. Ok, e adivinhem, pessoal? Funcionou. Então, no ano de 1940, 90% dos candidatos a Harvard eram aceitos. Agora caiu drasticamente para 5%, certo? Stanford é ainda menor. Agora é muito difícil entrar em Harvard. Ao mesmo tempo, olhe para o caixa de Harvard, certo? Isso é chamado de fundo patrimonial. A quantidade de dinheiro em Harvard é absurda. Eles têm mais dinheiro que a maioria dos países. O fundo deles hoje é de cerca de 40 bilhões de dólares. Isso só nos últimos 30 ou 40 anos. O sucesso dos ex-alunos de Harvard é simplesmente incrível. A maior quantidade de bilionários nos Estados Unidos, Harvard forma mais bilionários do que qualquer outro lugar. 127 bilionários em 2024. O segundo é Stanford. Ninguém mais chega perto. Mas não é só isso, também inclui qualquer pessoa com mais de 100 milhões de dólares. A maioria deles se formou em Harvard. 7% de todas as pessoas nos Estados Unidos que têm um patrimônio líquido acima de 100 milhões de dólares se formaram em Harvard, certo? Depois você tem MIT, Stanford, Pensilvânia, Columbia, Yale, Cornell, Princeton. Adivinha, pessoal? Ivy League mais MIT. Certo, 30 milhões de dólares, ainda assim Harvard é o número 1, ok? Certo, então eles são os formados mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, ok? Mas não são só pessoas ricas, é todo mundo da elite americana, certo? A maioria deles é formada pelas universidades de elite. Certo, então este é um artigo da Nature e eles analisaram toda a elite dos Estados Unidos. E o que eles descobriram é que todos, ou a maioria, estudaram em certas escolas, as universidades de elite. E é isso que está causando muito conflito global nos Estados Unidos hoje. Certo, então vamos ver o que eles encontraram. O vermelho representa os formados em Harvard, certo? O verde representa Harvard mais a Ivy League. E como você pode ver, Harvard está em toda parte. Até mesmo entre generais e almirantes há pessoas de Harvard. Eles dominam entre filósofos e professores, mas estão em todos os lugares. Até vencedores do prêmio Pulitzer, bilionários, autores, best-sellers do New York Times, CEOs da Fortune 500, juízes federais, senadores, certo? Eles estão em toda parte. E esse é o poder de Harvard. Esta é uma proporção de formados em Harvard comparada com a população geral. Esta é uma proporção de formados em Harvard comparada com a elite, certo? Você vê o contraste. Então, Harvard e a Ivy League dominam os Estados Unidos. Agora, o impressionante é que as pessoas de Harvard não sabem que dominam Harvard. Elas não sabem que são elite. Então, eles fizeram uma pesquisa e perguntaram para pessoas nessas organizações de elite: quantas pessoas você acha que, nesta organização, foram para Harvard e outras universidades de elite? Então, o vermelho é o número real. O azul é a estimativa. Então, Harvard e a Ivy League nem sabem que dominam os Estados Unidos. Certo, e se você perguntar para eles é tipo, não, isso é teoria da conspiração. Não, você está espalhando teorias da conspiração. Nós somos apenas pessoas comuns. Não tem como Harvard controlar os Estados Unidos. Agora, como eu mencionei, só ir para Harvard não é suficiente. Você tem que entrar nos clubes sociais de elite, nas sociedades secretas sociais. Então, em Harvard, existe um lugar chamado, em Harvard, todo mundo se juntou ao clube da porcelana, entendeu? Em Princeton, é o Ivy Club. São sociedades secretas. Elas não são exatamente secretas, mas são sociedades para idosos, ok? Os clubes que todos querem frequentar. Em Yale, é a Skull and Bones. Skull and Bones é a sociedade secreta universitária mais famosa. Eles não são tão secretos assim, porque eles gostam de se gabar de que são crânio e ossos.
Eles são tão poderosos que produzem muitos presidentes e muitas pessoas ricas. 2004, George W. Bush versus John Kerry. Adivinhem só, pessoal. John Kerry é o candidato democrata. George Bush é o candidato republicano, certo? Ambos são crânio e ossos. Ambas são de Yale com a inscrição Skull and Bones, ok? Portanto, é um jogo viciado. Barack Obama, tudo bem? Barack Obama, Colômbia, foi para a Faculdade de Direito de Harvard, mas ele prometeu esperança e mudança. Ele disse às pessoas em 2008 que o jogo era manipulado contra elas, que ele seria o campeão delas, que tornaria a América mais justa, certo? E ele venceu. Por quê? Porque, bem, desculpe, este é o livro dele, A Origem dos Meus Sonhos. Foi um best-seller do New York Times. Basicamente, foi o que lançou sua carreira política. Ele venceu porque, em 2008, a economia dos ANU entrou em colapso. Por quê? Porque o ZEUA, os bancos do ZEUA, o sistema político do ZEUA era controlado por formados da Ivy League, por pessoas que são apenas amigas entre si. E então eles trapacearam. Eles se tornaram corruptos. Eles basicamente destruíram a economia americana. E as pessoas protestaram contra tudo isso. E Barack Obama prometeu que entraria e faria algo a respeito. Bem, ele realmente fez algo a respeito. Então, em sua equipe econômica, ele nomeou várias pessoas. Esses são os dois mais famosos. Larry Summers, que se formou em Harvard, além de ter sido presidente de Harvard, e ele foi secretário do Tesouro no governo Bill Clinton, e foi o cara que criou a confusão em primeiro lugar. E depois, Tim Geithner, que se formou em Dartmouth, e ele foi o secretário do Tesouro, certo? Então, esses são amigos de Wall Street que vieram para salvar Wall Street. Por isso, muitos críticos dizem, sabe, foi Wall Street que criou essa bagunça, que destruiu a economia americana. Eles deveriam ser punidos, ou pelo menos deveriam sentir alguma dor. Se você simplesmente os deixa ir, ajuda e salva eles, então você cria um problema chamado risco moral. A ideia de risco moral é que se você não sofre nenhuma consequência pelo seu erro, você vai cometê-lo de novo. E então Larry Summers disse, não, vocês estão vendo isso de forma errada. Nós temos que salvar a economia americana. O objetivo não é salvar os bancos. E meu amigo, o objetivo é salvar o povo americano e a economia americana. E é por isso que estamos resgatando os bancos, dando dinheiro de graça para eles, certo? E então os críticos disseram, e quanto a todos esses proprietários americanos que perderam suas casas, não deveríamos ajudar eles também? E vocês sabem o que Larry Summers disse? Risco moral, pessoal. Vocês entendem? Risco moral. Se ajudarmos esses americanos comuns, eles não vão aprender nada. Então, como vocês podem ver, as pessoas ficaram revoltadas. Os bancos foram salvos. O povo foi prejudicado. E adivinhem, pessoal, por causa disso, quem foi que nós conseguimos? Esse cara. Ok, é por isso que ele venceu. Havia milhões de americanos que votaram em Barack Obama porque ele prometeu esperança e mudança. E depois, eles votaram em Donald Trump porque ele prometeu destruir o sistema. É por isso que temos Donald Trump. Uma história curiosa sobre Donald Trump e Barack Obama. Então, Barack Obama e Donald Trump sempre foram adversários. Na verdade, Donald Trump liderou um movimento que acusava Barack Obama de não ter nascido nos Estados Unidos. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas Donald Trump dizia que não, que na verdade ele nasceu na Nigéria porque seu pai é da Nigéria. Então, Barack Obama zombou de Donald Trump. Em 2011, houve um grande jantar, o jantar dos correspondentes da Casa Branca, onde Barack Obama subiu ao palco e fez piada com Donald Trump. Ok, ele disse o seguinte: se Donald Trump algum dia se tornasse presidente, é assim que a Casa Branca apareceria. Seria um cassino. Ok, isso é engraçado, né? Donald Trump estava na plateia naquele dia e todos riam dele. E foi isso que motivou Donald Trump a se tornar presidente. Estados Unidos. Ok, então agradeçam a Obama por Donald Trump. Mas falando em Obama, não haverá Donald Trump. Então não é apenas Barack Obama, isso representa muita gente da classe política americana. Eles são apenas robôs sem alma, entendeu? Este homem é J.D. Vance. Ele é o vice-presidente de Donald Trump. Assim como Barack Obama, ele escreveu um livro, um best-seller chamado Hillbilly Elegy, e é possível que ele também se torne presidente dos Estados Unidos. Talvez você não saiba disso, mas quando ele ganhou destaque pela primeira vez, ele se opôs a Donald Trump. Ele achava que Donald Trump seria um fascista, um ditador e tudo mais. E então, de repente, ele muda de opinião e diz: Donald Trump é o melhor cara do mundo. Certo. Então, esses caras como J.D. Vance e Barack Obama, eles não têm ideias próprias. Eles são apenas marionetes. Eles só dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Tudo o que eles sabem é mais um exemplo disso. O nome desse homem é Johnny King.
E ele provavelmente vai concorrer à presidência dos Estados Unidos um dia, ou pelo menos ser um senador. Por que estou mencionando ele? Adivinhem só, pessoal. Ele era um SEAL da Marinha, que é a posição mais alta que se pode alcançar nas Forças Armadas. Ele era um soldado secreto, entendeu? Ele ingressou na Faculdade de Medicina de Harvard para se tornar médico, então ele ingressou na NASA para se tornar astronauta. Esse é o perfil ideal de um graduado de uma universidade da Ivy League, entendeu? É isso que Harvard quer. Mas por que ele é capaz de fazer tudo isso? Bem, porque esta é a entrada dele na Wikipédia, ok? Em 2002, a polícia entrou em sua casa e matou seu pai. Ele estava lá e viu a polícia matar seu pai. Ele ficou traumatizado para o resto da vida. Seu pai era um agressor doméstico. O pai era violento, desequilibrado, batia nele o tempo todo. Ok? Então ele tem transtorno dissociativo de personalidade. E na verdade, se você olhar para a maioria dessas pessoas realmente bem-sucedidas, elas têm transtorno dissociativo de personalidade. E é por isso que ele conseguiu fazer tudo isso. Porque ele transformou o trauma em uma energia que o impulsionou a conquistas cada vez maiores. O problema, porém, é que ele não tem ideias próprias. Ele é apenas um fantoche pessoal. Então vamos concluir e resumir por que a meritocracia é tão ótima. Ela cria essa desigualdade extrema nos Estados Unidos, certo? Então destruiu o sistema escolar porque agora tudo o que as pessoas se importam são as notas, não é? As pessoas nem se importam mais em aprender. Tudo o que elas querem são as notas. Na verdade, se você tirar uma nota ruim, provavelmente vai reclamar com o professor. Nesse caso, o professor agora tem medo de te ensinar, porque se ele tentar te desafiar, te tornar um aluno melhor, você simplesmente vai reclamar, certo? E se você não tiver sucesso, seus pais vão vir reclamar. Crianças traumatizadas. Se você olhar para a taxa de doenças mentais na China, nos Estados Unidos, é simplesmente insano. Morte do sonho americano e da mobilidade social. Você não vai ser mais rico do que seus pais. Simplesmente não vai. Concentração de riqueza, poder e status no 1%. Os ricos ficaram ainda mais ricos. Divisão política entre esquerda e direita. Então, agora você tem todas essas divisões políticas nos Estados Unidos. Corrupção. Então Wall Street simplesmente rouba e ninguém pode fazer nada a respeito. Destruição da identidade americana, globalização, imigração, ideologia woke, incompetência e má gestão. Ao analisar a situação da Covid, percebe-se que os Estados Unidos agora têm uma dívida de 3.700 dólares. Uma elite sem alma, medíocre e sem imaginação. Ok, Barack Obama, caramba. Vance, esse cara, Johnny King. Ok, eles são apenas robôs. Ah, e Donald Trump. Ok, então, obrigado à meritocracia americana por destruir o mundo. Alguma pergunta, pessoal? Sei que foi muita informação para assimilar. Mas você tem alguma pergunta? Vocês estão todos deprimidos, tristes e em choque. Sim, temos uma pergunta. Tipo, existe alguma maneira de se livrar de todos esses impactos negativos? Quer dizer, tipo, será que tem algumas sugestões para nos ajudar a nos desenvolver melhor, não apenas usando esse sistema? Ótima pergunta, certo? Então, a verdadeira solução é destruir a Ivy League. E existem diferentes maneiras de destruir a Ivy League. A melhor maneira é torná-las públicas, fazer com que o governo intervenha e as controle. Porque grande parte do problema vem do fato de que essas são instituições que só se importam com o próprio poder. Então, se o governo estivesse no comando, elas não seriam tão poderosas e secretas. Certo, essa é a melhor solução. Isso não vai acontecer porque Harvard, como você pode ver, é poderosa demais, assim como Yale. Então, como indivíduo, a sua melhor opção é reconhecer o quão perverso é o sistema e escolher aprender por conta própria. Certo? Porque quando você vai para Yale, Harvard ou Princeton, você acha que está aprendendo, mas não está. Você está sendo doutrinado, sofrendo lavagem cerebral e sendo traumatizado para se tornar basicamente um robô focado apenas no sucesso. Portanto, você precisa reconhecer isso, ser sincero consigo mesmo e se concentrar no aprendizado real. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, deixe-me explicar. Então, sucesso. O que é o verdadeiro sucesso? Bem, antes da meritocracia, você não precisava ir para a faculdade, mas precisava ter certos valores e atitudes. Então, a primeira coisa era ser mente aberta. E assim, reconhecer que você tem muito a aprender e fazer perguntas, aprender com outras pessoas, certo? Aqui. E o que as pessoas reconheciam era que o fracasso é o melhor professor. Por quê? Porque o fracasso força a reflexão, certo? E a resiliência, o que leva ao aprendizado.
E esse é um modelo que a maioria das pessoas entendia antes da meritocracia. Mantenha a mente aberta, cometa erros, porque se você cometer erros, vai aprender com eles naturalmente. E então você pode refletir. E então você pode se tornar resiliente. E assim você vai crescer e crescer. E então alcançará seu verdadeiro potencial. A meritocracia destruiu esse sistema. Por quê? Porque agora só queremos focar nas notas, certo? E tirar boas notas. Você não pode falhar. Você entende que o fracasso agora é um problema. Se você reprovar em uma matéria, pode aprender muito com seu fracasso. Mas isso não vai ficar bem no seu coeficiente de rendimento, certo? Isso vai destruir seu coeficiente de rendimento e você não vai entrar em Harvard, certo? Você não tem fracasso, não pode ter reflexão, não pode ter resiliência. Além disso, antes você tinha tempo para si mesmo. Hoje em dia, cada minuto é organizado para você. Você vai para a escola, o dia escolar é muito longo, depois tem muita lição de casa, depois tem atividades, depois tem que jantar. E tudo isso, você nem tem tempo para pensar por si mesmo. Você só relaxa e faz o que quer fazer, certo? É intencional, ok? Então, destruindo a reflexão, você não tem nenhuma resiliência e assim você não consegue aprender nada. Então é realmente um sistema ruim. Porque se você for como eu, uma pessoa normal, sua família não é rica nem poderosa e você vai para Yale e Harvard, isso, na verdade, faz você fracassar na vida. Deixe-me explicar por quê. A primeira coisa é que isso te deixa arrogante. Faz você pensar, eu fui para Yale, portanto sei mais do que qualquer outra pessoa, então não preciso fazer perguntas, não preciso mais aprender. A segunda coisa é que isso te torna utilitarista. Você só se importa com coisas que te ajudam a ter sucesso. Você, na verdade, não está mais interessado em aprender de verdade. E a terceira coisa é que tudo o que importa para você é o sucesso. Então você se torna mente fechada. Você não quer explorar. Você já não é mais tão criativo. Então, é um ótimo sistema se você vem de uma família rica, porque esse sistema te prepara para assumir o poder. Mas se você é como eu, que precisa trabalhar duro, ser talentoso e comprometido com sua paixão para ter sucesso, isso, na verdade, destrói tudo isso. E é por isso, provavelmente, as pessoas mais traumatizadas dos Estados Unidos são aquelas que vieram de famílias pobres, que tinham o sonho de entrar na Ivy League. Quem entrou na Ivy League? E então simplesmente fracassaram na vida porque não têm a capacidade de ter sucesso. Eles não têm a habilidade reflexiva. Faltam-lhes resiliência e mente aberta. Não aceitam o fracasso nem se comprometem com o aprendizado. Eles só são comprometidos com o sucesso. Então, se você é rico, vá para Harvard, Yale e Princeton porque você vai ficar ainda mais rico. Se você é uma pessoa pobre, ir para essas escolas pode ser um erro. Certamente para mim foi um erro, porque depois que me formei, tropecei na vida. Para mim, foi só fracasso atrás de fracasso, porque eu queria ter sucesso imediatamente. Eu me recusava a dedicar tempo e esforço para aprender uma habilidade de verdade e descobrir uma paixão real. E então, nos meus 30 anos, no final dos 20, começo dos 30, fiquei realmente deprimido. E honestamente pensei em me matar e eu jogava videogame todos os dias. Eu simplesmente me escondia no porão dos meus pais. E por isso, fui traumatizado por Yale. Demorei muito tempo para superar o trauma e reconhecer que esse é um sistema falso. Yale me traumatizou e eu precisei reaprender, ser mente aberta, abraçar o fracasso, ser resiliente, abraçar o aprendizado. Certo, e é por isso que hoje sou professor. Para ensinar vocês a terem sucesso na vida, essa é uma fórmula. Ok, você não precisa de Harvard, Yale e Princeton. Tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim. Podemos ser as duas coisas, ter a mente aberta, tirar boas notas e ser ricos? Ok. Isso é possível? Sim, essa é uma ótima pergunta. Muito obrigado. Ok, tudo bem, ok. Então, vou ter que falar um pouco de psicologia aqui, ok? Mas os psicólogos descobriram que temos dois modos de ser. Existe o modo altruísta e existe o modo utilitarista. Ok? Ok? Então, utilitarismo é o que chamamos de reação de luta ou fuga. Altruísmo se resume a família e conexões. Então, imagine que estamos de volta à aldeia, ok? E na maioria das vezes nós somos... Sim? Sim? Você disse que toda a psicologia é apenas lavagem cerebral. Sim, a psicologia não se resume à lavagem cerebral. Existe alguma validade nisso, certo? E eu não estou dizendo que isso é um fato absoluto. Só estou dizendo que essa é uma boa maneira de entender como as coisas funcionam, ok? Então, na aldeia, passamos a maior parte do tempo próximos de outras pessoas, certo? Queremos ser amigos das outras pessoas, então ajudamos uns aos outros.
Mas às vezes precisamos ser muito utilitaristas. Então, por exemplo, se não houver comida suficiente, certo? Ou se estivermos sendo atacados, adivinha? Corre, cara! Certo? Então existem esses dois modos de pensar. E o que os psicólogos descobriram é que eles são mutuamente exclusivos. É um ou é outro. Outra coisa que eles descobriram é que o modo de pensar altruísta é o que leva à criatividade. Certo? Criatividade, paixão e amor. E o modo de pensar utilitarista é aquele focado em recompensas, como notas. Então, é impossível querer ter notas realmente boas e, ao mesmo tempo, ajudar o mundo. Mas o interessante é que Harvard quer isso, certo? Então, na sua inscrição, você tem que dizer para Harvard: eu tenho uma paixão. Eu morreria pela minha paixão. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser bilionário. E eu vou morrer tentando ser bilionário. Ao mesmo tempo, eu sei que é importante ser leal a Harvard. Então, morrerei sendo leal a Harvard, ok? As únicas pessoas capazes de fazer isso são aquelas que têm transtorno dissociativo de identidade. Ok? E eles podem testar isso no aplicativo. Eles são tão experientes que sabem exatamente como você pensa, entendeu? Eles todos ficam tipo, vamos lá, pessoal, vocês não se candidatariam a Harvard se não fossem ditadores, entenderam? Certo? Mas você tem que fingir que não. E é isso que deixa as pessoas loucas, entendeu? Porque você é basicamente um ator. Harvard quer os melhores atores do mundo. Eles querem que as pessoas se envolvam, tipo, finjam que são algo que não são, entendeu? Eles querem Barack Obama. O problema com Barack Obama é que ele não tem alma. Ele não representa nada. Em 2008, ele prometeu esperança e mudança às pessoas. No momento em que ele assume o cargo, ele diz: desculpa, cara, eu estava só brincando. Por que você acreditou em mim? Aí, em 2012, quando chegou a hora da reeleição, ele disse: ah, sabe de uma coisa? Eu quero esperança e mudança. Em 2016, ele fala: quer saber? Dane-se isso. Agora eu vou praticar esqui aquático, beleza? Então, o cara realmente não tem alma, não representa nada. Mais alguma pergunta, pessoal?